Meu nome é Graziela Soares, eu sou a juíza federal da Vara Federal de União da Vitória, sou diretora do foro desde que a vara foi instalada, aqui em 2005, e era a diretora do foro quando iniciou a situação da pandemia pelo Covid-19. Eu me lembro até hoje que uma semana antes de ser determinada o fechamento das varas da nossa atividade, a paralisação da nossa atividade com o trabalho presencial, eu estava sentada na frente da minha diretora de secretaria e a gente tinha justamente essa dúvida, assim, o que a gente faz agora? A gente fecha? A gente não fecha? Qual é o caminho? Qual é a melhor solução, né, a ser adotada para proteger o nosso jurisdicionado e proteger os nossos servidores? Porque eu acho que, assim como todo mundo, essa foi a maior incerteza que a gente teve, né, no ambiente de trabalho. Como lidar com isso? E aí, logo depois, veio a determinação de fechamento do prédio com execução das atividades através de teletrabalho e foi algo que chocou. Acho que todo mundo, assim, como todo mundo, acho que a gente não esperava passar por uma situação dessa, né? Então, assim, a gente se organizou. Eu já tinha muitos servidores que faziam teletrabalho, seja parcial, seja integral, mas outros foram surpreendidos, não tem local de trabalho na sua casa, não tinha equipamento adequado de trabalho na sua casa, então teve essa fase de adaptação. Mas mesmo quando a gente entrou em teletrabalho, falo pessoalmente, assim, eu achava que era algo que ia ser resolvido muito logo, que a gente ia ficar em teletrabalho por um curto espaço de tempo. Tanto que eu não organizei a minha estação de trabalho para trabalhar um longo período em casa. Eu fui mantendo aquilo, eu me lembro que eu mantive por uns 2, 3 meses, trabalhando numa mesinha pequena, meio bamba, esperando o retorno das atividades. E passaram-se os 2, 3 meses e a atividade continuou à distância. E aí eu acho que caiu a ficha para a gente ter que, de fato, organizar um local de trabalho que permitisse trabalhar com conforto e desenvolver adequadamente a atividade. E isso aconteceu com os servidores. Foi nesse ponto que daí a justiça liberou equipamento, e permitiu, né, que nós retirássemos o equipamento e levássemos para casa para que pudéssemos trabalhar adequadamente. Eu acho que a pandemia teve o lado bom de permitir que a gente descobrisse que a gente pode prestar nossa atividade à distância, que a gente não precisa de prédios tão grandes, de amplos espaços, que a gente consegue trabalhar bem, atender bem o jurisdicionado, em espaços menores, porque muitos de nós conseguem trabalhar de casa, né? Isso facilita para o servidor, que às vezes tem problema de deslocamento em áreas, cidades maiores, né? Eu tenho problema com deixar os filhos, então assim facilita para o servidor e não compromete o trabalho. Eu acho que esse é o ponto positivo da pandemia e, e o grande problema da pandemia é a gente manter essa proximidade com o nosso servidor, né? Por exemplo, a vara de União da Vitória é uma vara pequena, nós somos uma vara única. Então, assim, nós temos um contato muito próximos um com o outro, e durante a pandemia esse contato deixou de existir, né? Então, a gente fazia as reuniões semanais, indicadas pela corregedoria, mas é diferente de você entrar no teu local de trabalho, dar boa tarde, né, para o teu colega, conversar com o teu colega, ter uma dúvida, ir lá conversar com o teu colega, né? Esse distanciamento, eu acho que é o que foi a grande ponto de superação no desenvolvimento das atividades à distância, né? Aqui em União da Vitória, a gente abriu todos os canais possíveis para atender o jurisdicionado. A gente atendeu muito pelo WhatsApp, continua atendendo até hoje, mesmo com o retorno das atividades presenciais, a gente continua mantendo o atendimento pelo WhatsApp e prefere o atendimento pelo WhatsApp, que evita o deslocamento das pessoas, que dependem do transporte público, às vezes, para chegar aqui, né? Para os advogados foi muito interessante,
porque não precisam mais se deslocar até a vara de União da Vitória para fazer audiência, né? O advogado que está em São Mateus do Sul, ele hoje faz a sua audiência sem sair do seu escritório, e isso é super interessante. Então, tem alguns mecanismos que nós adotamos durante a pandemia que eu acho que vieram para ficar, vieram para facilitar e para mostrar que a gente pode fazer a nosso trabalho com menos custo para todo mundo. Eu acho isso super interessante. Aqui em União da Vitória, sempre que foi permitido pela corregedoria, a gente passou a desempenhar as atividades presenciais, as perícias principalmente, que esse foi o grande estrangulamento que a gente teve na nossa atividade. Porque começou a pandemia, o INSS suspendeu as perícias e a Justiça suspendeu as perícias. Então a pessoa ficou desamparada, né? A pessoa estava doente, não conseguia seu direito nem no INSS, nem conseguia vir na Justiça para a gente resolver isso. E então, todas as vezes que a situação melhorou e que foi permitido o desempenho das atividades presencialmente, a gente fez e abriu a possibilidade de fazer, permitiu que as pessoas escolhessem vir aqui fazer, adotamos todos os mecanismos criados para fazer perícia online, à distância, a gente também fez um mecanismo de evitar que esses processos ficassem parados e que os jurisdicionados tivessem esse atendimento. Eu acho que os jurisdicionados sofreram menos com o fechamento das nossas atividades, porque mantiveram esse contato. É claro, tem um grupo que não tem acesso à internet e isso é uma dificuldade, né? Aí o que nós fizemos? Nós afinamos a nossa parceria com o CRAS, as assistentes sociais dos municípios que pertencem à nossa subseção, desempenharam um papel relevante, já nos ajudavam muito. E durante a pandemia, elas desempenharam um papel muito relevante, porque elas ficaram sendo um meio de campo, né, para atender essa pessoa que não tinha a internet à sua disposição, ou o telefone, e entrar em contato conosco e repassar a documentação ou o requerimento que precisava ser feito. A gente também estabeleceu uma parceria muito interessante com o Ministério Público Estadual de São Mateus do Sul para as ações de medicamento. Então, eles estavam atendendo o pessoal lá e aí encaminhavam para nós a inicial, a documentação, instruíam tudo, encaminhavam para nós. Isso também foi bastante interessante. Nós fomos desenvolvendo mecanismos de facilitar o acesso desse jurisdicionado que não podia vir até o prédio porque o prédio estava fechado ou porque ele não podia se deslocar, né? Eu espero o retorno das atividades presenciais, retorno completo das atividades presenciais, tão logo elas sejam possíveis, porque me parece que a sensação de normalidade, de que essa situação de pandemia já tenha sido contornada ou superada, vem junto com esse retorno das atividades presenciais integralmente. Então, espero que aconteça logo, porque significa que isso passou, que a vida voltou ao normal, que eu acho que essa sensação de normalidade é o que está faltando hoje para prosseguir em frente.